te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, meditar sempre as realidades espirituais e praticar em palavras e ações o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, e versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território de Cesareia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniam de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne, e portanto o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o tema da liturgia de hoje é de algo muito sagrado, muito importante, que nós devemos meditar profundamente para compreender as vontades de Deus. Aqui Jesus ele estava ensinando. Então, se Jesus ele nos ensina, o que nós devemos é aprender com ele, porque ele é aquele que veio trazer a palavra de salvação, a verdade. Então Jesus nos ensina e nós aprendemos com os ensinamentos de Jesus. Por isso, então, nós temos aqui todos os dias a liturgia diária, a palavra de Deus. Essa palavra de Deus que nós precisamos, então, sempre ouvi-la de uma forma bem contemplativa e colocar essa palavra ouvida em prática, porque é o ensinamento que Jesus nos deixou. E hoje, então, Jesus quer
verdadeiramente nos ensinar. Então, o que eu preciso? Abrir o coração para aprender o que Jesus quer nos revelar. E aí o fariseu, eles comentaram com Jesus se podia despedir, né? Se podia divorciar de sua mulher. Porque aqui fala dela, né? Porque naquele tempo a mulher tinha muito pouco valor e por isso então muitos despediam as mulheres, principalmente. E até hoje ainda é aquela que sofre mais consequência com a separação, ainda são as mulheres, porque a gente vê quantos homens, né, que não são fiel e por isso então procura outros sentimentos, outros relacionamentos e muitas vezes deixa talvez a mulher e vai atrás de outras, deixando com filhos e assim por diante. Por isso toda uma situação de dificuldade que nós vivemos hoje. E aí Jesus fala então, mas o que Moisés falou? Moisés falou que era para dar o divórcio. Aí Jesus responde, olha que palavra, amados, mas foi por causa da dureza do vosso coração. Quando a palavra ela é muito clara e muito bonita. Por isso o homem deixa o teu pai, deixa a tua mãe e une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Esse uma só carne, amados, né? É dois, mas é um. É um, mas é dois. Assim é aquilo que mais aproxima da Santíssima Trindade. Que ali tem três pessoas, é uno e trino, é trino e uno. Então, quer dizer, a unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito é tão grande que se torna somente um único Deus, em três pessoas distintas. E assim no casamento também. A unidade é tão profunda, que se torna uma só carne. Por isso, então, se torna um propriedade do outro para viver essa dimensão do amor. Agora, o casamento não foi feito para ter separação. A separação é a dureza do coração. Coração que ama não tem separação. Não tem. A separação é por causa da dureza do coração. Então, por quê? O que precisa, né? É uma escolha. As pessoas são livres para escolher. Por isso tem que ter um equilíbrio para escolher. E essa escolha precisa, quem tem um coração insensível, não compreende o sacramento e os valores do casamento e por isso então o coração se endurece. Imagina só, a gente vê, eu vivo nesse mundo aí, no meu ministério eu vejo que na maioria das vezes as mulheres, claro que tem casos diferentes também, mas que o marido larga a esposa com 2, 3 filhos e vai atrás de outra. Quer dizer, não é um coração duro? Trocar aquela que ele jurou fidelidade no altar, com filhos que foi fruto desse sacramento, deixa tudo e vai atrás de uma ilusão. Amados, é um coração muito duro. Então, o que a palavra de Deus hoje nos pede é que nós sejamos sensíveis à palavra de Deus, que sejamos sensíveis ao ensinamento de Deus. Ontem nós estávamos rezando, terminando o nosso cerco de Jericó aqui na paróquia Santa Teresa. Que coisa mais linda, falando o Padre Beto sobre a família, sobre aquilo que devemos fazer para que a nossa família seja realmente uma família muito abençoada, uma família sagrada. A família é o tesouro, amados, nós precisamos cuidar. Nós não podemos ser insensíveis à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos ilumina.
A palavra de Deus, ela nos encaminha, a palavra de Deus nos leva, então, a viver o amor no sacramento do matrimônio, e aí os filhos são fruto desse amor e se constrói, então, a família que tanto Deus deseja. Então, deixar é um grande pecado. É um grande pecado. Porque a dureza de coração, deixar, separar, isso é pecado. Não mudou nada, amados. A palavra de Deus fala que não ia mudar uma vírgula. Não é porque o tempo passou, se modernizou muitas coisas, que a palavra de Deus, ela modificou. Ainda Jesus hoje está nos ensinando. Quem deixar seu marido, deixar sua mulher e casar com outro, está cometendo adultério, por causa da dureza de vossos corações. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.